Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Botafogo, Botafogo. Desandou, hein? Desandou. E o John aqui, ó. Pois é. Vamos lá, ó, gente. Vou falar de Botafogo nesse vídeo, né? Vamos falar não só de Botafogo, mas de John Textor, João Textão. Porque, cara, quando a gente elogia, que merece, a gente elogia, mas eu acho que tá no momento de críticas também. E o grande culpado do momento atual do Botafogo, com péssimos jogos, péssimas apresentações, com um péssimo trabalho do Renato Paiva, que foi contratado como a 38ª opção de técnico, que ninguém quis assumir o Botafogo, né? É o planejamento do senhor João Textão. Pois é. E aqui a gente vai ler uma coluna do Casagrande, que tem muita gente que tem pé atrás, mas o Casagrande escreveu muito bem essa coluna, né? Faz sentido o que ele fez. Tem algumas falas do Jorge Igor também, que eu acho muito interessantes, com relação ao desempenho do Botafogo, ao Renato Paiva também, que eu até quero falar aqui, porque o Renato Paiva é uma parte importante dessa conversa aqui, né? E do John Textor, tá certo? Então deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal, tá certo? Faz um comentário aí, né? Faz esse vídeo ser bem analisado por vocês. Se inscreve lá no Crack Pepe, se inscreve no Meu Peixão e no Fute GG, canal de cortes do Fute. Os links estão todos aqui na descrição, beleza? É isso, Pepe. Vamos lá, vamos começar com o John Textor. Vamos começar com a coluna do Casagrande, né? Cadê a matéria? Ó, a matéria tá aqui. Senhor John Textor não está conseguindo agradar nem a gregos nem a troianos. É a chamada da matéria de Walter Casagrande Jr., tá certo? O senhor John Textor deixou o Botafogo em segundo plano. Acreditem ou não os torcedores botafoguenses. Mas quem está fazendo manifestação contra o cowboy é a torcida do Lyon, na França, que foi até o CT do clube protestar. Eles colocaram faixas na porta do centro de treinamento do clube e perguntaram: do orgulho à vergonha, 4 lutas pelo pódio. Sem dinheiro no final da temporada, Molenbeek, Botafogo ou Lyon? Quem será o próximo otário? É a manifestação da torcida do Lyon. Parece que os torcedores entenderam muito bem que tipo é o senhor Textor e não está baixando a orelhinha para ele e muito menos dizendo amém. Em 2024, ele montou um time fortíssimo que conseguiu uma grande proeza: vencer o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O esperado seria reforçar a equipe para 2025, mas ele fez o inverso e enfraqueceu a equipe. Só abrindo parênteses aqui, cara, ele contratou, né? Ele gastou muito caro para esse time também. É que é muito difícil repor o Thiago Almada, que foi um campeão do mundo pela Argentina. Não, os caras que saíram do Botafogo... E o Luiz Henrique, posição. que era um dos melhores jogadores da temporada passada, mas ele contratou, tá? Ele tentou reforçar o time. Tentou. Eu acho que o grande ponto aqui não é nem a equipe em si. Algumas contratações são bem bizarras, tipo a do Juan Cruz aí, que ele pagou 10 milhões de euros, né? E até agora só postou foto no Instagram, não fez um gol, né? Mas algumas são bem bizarras, mas ele tentou contratar jogadores aí, né? Mas aí, de novo, continua. Mas como é debochado, arrogante, muito prepotente, isso que pega do Casagrande, cara, né? Respondi às críticas dizendo que o ano do Botafogo começaria em abril, e realmente ele fez isso, né? Só que até agora não começou a temporada alguma, porque o time da Estrela Solitária está mal nos 2 campeonatos que venceu em 24. No Brasileiro está na 15ª posição com apenas 5 pontos em 5 partidas, na Libertadores está em terceiro no seu grupo com apenas 3 pontos e estaria desclassificado nesse momento. E não acredito que o Botafogo lute pelo Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores ainda acho que se classifica para a fase de mata-mata, mas não vejo como favorito. O time de 25 está mais fraco que o de 24, eu também concordo. Principalmente do meio para frente, perdeu aquele poder de criação no meio de campo sem Almada e sem a força agressiva de Luiz Henrique e Júnior Santos. Tiquinho Soares também faz falta ao elenco, por ser uma forte arma para o segundo tempo. Enfim, Estamos quase em maio e o senhor John Textor nada fez para os seus clubes, mas ironiza e debocha dos críticos. Na minha visão, ele está desrespeitando as torcidas. Na realidade, ele está debochando e ironizando a paixão dos torcedores, tanto de Lyon quanto de Botafogo. A revolta dos torcedores do Lyon mostra a verdadeira realidade de suas administrações, que não parecem se importar com seus clubes e claramente ele não demonstra carinho por nenhum. Tudo é um negócio ou... como se diz nesse ramo, business é business. Bom, eu não concordo 100% com o Casagrande aqui, porque eu acho que com o Botafogo, especificamente, ele criou uma relação mais próxima. E não só do conta do ano passado. Desde que ele chega ao Botafogo, ele vai pros estádios, ele fica no meio da torcida, ele construiu uma coisa ali. Ele é do povão, ele vai, a torcida gosta, mas é o que a gente sempre fala. Até, óbvio que não tem nada a ver, mas o Neymar, por exemplo. Kings League.
Se o Santos tá ganhando tudo, ninguém fala nada. Tava Exatamente. lá, igual o John Textor, tá lá, o torcedor joga a cervejinha lá do andar de cima do estádio, ele tenta pegar com a boca, todo mundo feliz. Sim. Aí, ó, que nem o planejamento ano passado também foi o mesmo. Demorou pra caramba pra achar aí o técnico, demorou pra engrenar, mas ganhou tudo. Então, olha, o planejamento foi legal. Agora, esse ano aqui já começa, tentou fazer a mesma coisa que ano passado, demorou pra pôr um técnico e a gente tá vendo que não tá andando. E aí é o que eu falei, quando tá ganhando, tudo é gênio. Agora, não dá certo, é piaba na cabeça dele. Mas eu acho que com relação do ano passado pra esse, a diferença é que nesses primeiros meses do ano, tirando o estadual, tá? Tirando o estadual, o Botafogo, querendo ou não, ele teve a Recopa e a Supercopa pra jogar aqui, e ele abriu mão das duas. O que pega muito mal, porque são 2 torneios que o Botafogo nunca venceu. Por mais que sejam torneios de escala menor do que os torneios do segundo semestre, que se resolvem no segundo semestre, ainda assim eles têm um grau de importância que o Botafogo, através do John Textor, meio que cagaram, velho. Cagou, entendeu? E o John Textor coloca, não, o campeonato só começa em abril, a temporada só começa em abril. Eu entendo com parte em relação a estadual, mas na outra parte eu não entendo muito bem. E também o que pega é que ele parecia um pouco perdido no que tange a trazer um treinador. Porque aí ele traz o Caçapa vem como interino fixo, né? E aí ele fica buscando técnico, e vai Jardine, e é Roberto Mancini, e é Tite, e não sei o que, vai atirando pra todo lado, e só sobra, entre aspas, o Renato Paiva. Que, pô, o último trabalho do Renato Paiva... O Igor Jesus não sabia nem quem era. O último trabalho do Renato Paiva foi um péssimo trabalho no Bahia, que o Rogério Ceni salva. Entendeu? Porque ele ia cair com o Bahia, cara. Né? Péssimo trabalho no Bahia, péssimo. E o que conta muito assim no Renato Paiva é que ele vai publicamente, ele reclama de jogador. Só que ele nunca fala, pô, eu fui mal nisso aqui. É sempre a culpa dos outros. Ele é o Cássio dos técnicos. A culpa é de todo mundo, menos do Renato Paiva. É um time que parou de tocar a bola pra ficar dando chutão. O Botafogo cata a bola, pega o Jair, pega o Barbosa e tal, eles dão bicuda pra frente. Se vira aí. O Arthur que não sabe chutar no gol, dribla, corre, dribla, não sei o quê, vai chutar pro gol, aí chuta igual o Pedrinho, anemia nas pernas. Não consegue chutar pro gol, cara. Diferente do Luiz Henrique do ano passado, né? E nem tô falando que o Arthur é ruim, eu acho o Arthur bom jogador, tá? Mas tem uma grande diferença, né? Não chega perto, né? Tem uma grande diferença entre os jogadores. E é difícil, porque o Luiz Henrique é jogador de seleção brasileira. O que acaba minando também a qualidade de outros jogadores, como o Marlon Freitas, o Igor Jesus, que também não conseguem se sobressair mais como em outro momento. O Gregory também, que foi um baita volante na temporada passada, nessa aqui ele pega a bola, ele vai tocar pra frente e não consegue acertar um passe de 3 metros, cara. Então assim, não é só o John Textor, mas o grande responsável... No começo do ano teve aquele lance da premiação, tudo lá, os jogadores pistola da vida. Cachorro corno chorando no fundo, ó. Aqui. É o meu? Quase não dá pra escutar direito. É porque eles voltaram da creche, a porta tá fechada, eles estão chorando na porta. Mas continua. Mas no começo do ano teve tudo aquilo lá do lance das premiações prometidas, jogadores ali meio que pistola, não queriam treinar direito. Jogadores do elenco, com os jogadores que estão lá. Depois resolveram, mas é o ano todo aí, desde que acabou a temporada, a melhor temporada da história do clube, parece que, né, perderam o gás ali, perderam a mão também. Sim. E, cara, lá vem a festa. A fera, chegou. Essa fera aí. Vem cá, Pibe, sobe aqui, Pibe. É isso aí, meu. Pronto, já veio, dá uma cheirada, agora ele já tá de boa. É que a porta não pode estar fechada, entendeu? Portas fechadas para cachorros são difíceis. Tem que saber que ele pode entrar ou sair. Ele tem que saber. Isso aqui eu posso entrar aqui? Posso. Por que está fechado, né? Mas, cara, eu acho que o grande responsável, sim, é o John Textor, não tem como. Ele é o cara que gerencia tudo isso, e ele se coloca na posição também de ser o escudo das porradas. Você não fala assim, cadê o CEO do Botafogo? Cadê o gestor? Quem é o gestor? É o John Textor. Ele se coloca assim no Lyon, ele se coloca assim no Botafogo, né? No Crystal Palace ele se coloca assim tanto, porque ele não é o majoritário, então ele meio que é um cara ali mais de bastidor. Mas nesses clubes, principalmente, ele é sempre o cara, ele é sempre quem aparece. Vai apresentar o Almada no Lyon, quem que tá lá com ele? O John Textor. Entendeu? E também a gestão de dinheiro ali, que também acabou pesando, né? Olha, ele tá tirando dinheiro do Botafogo pra levar pro Lyon. E como ele trabalha o dinheiro dele dentro dos clubes dele, velho, é problema dele, né? Sejamos justos também. A gente tem que ser honesto. É problema dele. Se ele tá tirando do Botafogo e acha que tem que remanejar pro Lyon,
é o dinheiro dele, porque ele é dono do futebol. A gente, como torcedor, ou sendo ou não torcedor do Botafogo, mas pra quem é torcedor, não tem como a gente falar, bom, você tem que usar esse dinheiro assim, como se fosse um clube associativo, já mudou. Ele é dono, ele sabe o que ele teoricamente, na cabeça dele, ele sabe o que é melhor de fazer com o dinheiro dele, onde ele vai ganhar mais. E por mais que ele queira o resultado esportivo, gente, no final ele quer o quê? Lucro. Ele quer dinheiro, velho. Né? Então, assim, ele conseguiu realmente feitos impressionantes em 2024 com o Botafogo. Tem todo o mérito de ter montado o time também, de ter encontrado o Arthur Jorge, que sejamos justos também, saiu porque foi babaca com o Botafogo e com o John Textor. Foi. Né? Porque ele queria manter o Arthur Jorge pra 2025 e ele foi lá pro Qatar pra ganhar mais, mas fazer um trabalho de merda lá, ele tá fazendo isso. E eu não duvido nada, em breve o Arthur Jorge tá de volta ao Botafogo, tá? Talvez volte. Eu acho que pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. Porque, cara, querendo ou não, o Botafogo não encontrou alguém à altura pra substituir o Arthur Jorge. Não conseguiu encontrar, né? E o Arthur Jorge também, fora do Botafogo, não conseguiu fazer um bom trabalho. Ainda não conseguiu engrenar. Embora lá, talvez tenha um pouco mais de paciência, porque, né, o nível de competitividade é bem menor, né? Você não vai, nossa, meu Deus, estamos pagando apenas 5 milhões de dólares por mês pra você, Arthur Jorge, e você está em 7º lugar no campeonato do Qatar? Tudo bem, né? Mas ali também ninguém liga de você tá então é diferente o nível de cobrança, mas não tá fazendo um grande trabalho lá. Ele pegou o time do Roger Guedes, pô. Né? Ele pegou o Al Rayyan, que é o time que tá sempre brigando por título, então, Tava né? bem. Talvez tenha um pouquinho mais de paciência pra fazer isso numa próxima temporada e tal, mas eu acho que é um casamento que pode voltar a acontecer entre Arthur Jorge e Botafogo por causa disso, de não ter conseguindo. E o Renato Paiva, cara, com todo respeito, bicho, é fraco, hein, mano? É fraco, cara. Fraquíssimo, assim. Rojão, né? Pra gestão de elenco, acho que nem a tática já é fraca, mas a gestão de elenco dele é pavorosa, cara. Pavorosa. Não vai durar muito, não. Pavorosa, é muito fraco mesmo, cara. O Thiago Nunes é mais técnico que o Renato Paiva, pô. Ramon Dias no fogão. Ué, é mais técnico que o Renato Paiva, com certeza é. É. Com certeza é, cara. Eu vejo muita gente demonizando o Ramon Dias como se fosse uma bosta. Ele não é ruim desse jeito, não, cara. Tá vendo uma bosta, ele tem decisões ruins. Tem, com qualquer um, né? Mas as deles foram em momentos super decisivos. A que pesou muito ali é em momento chave e não conseguir dar um padrão forte pra defesa. Mas eu acho, por exemplo, num Botafogo, supondo o Ramon Dias, ele teria muito mais condições de fazer uma defesa mais forte. Muito mais condições. Olha a linha defensiva que o Botafogo tem pra oferecer, cara. Bastos, Jair, Barbosa, Vitinho, Alex Telles, Cuiabano, tudo na defesa. Pô, bicho, você tem um monte de cara. Ó, do Corinthians, Mateuzinho, Léo Maná, Gustavo Henrique, Félix Torres. O Mateuzinho e Gustavo Henrique também. Não, tudo bem, eu sei que eles estão. Só tô dizendo que olha a diferença de nomes. Ah, sim. Você vai falar, pô, o melhor jogador da linha de defesa do Corinthians é o Angileri. Ele é o melhor dos 4 da defesa. Pô, no Botafogo você tem o Alex Telles, que é melhor que o Angileri, por exemplo. Entendeu? É esse o ponto. Então, acho que num Botafogo ele teria mais condições de montar um time melhor defensivamente falando. E eu acho que também faria jogar também. E não ficaria preso a esse 4-3-3 que também tá prejudicando os outros times, cara. Todo mundo é isso aí, cara. Mas é isso, tá? Algum adendo, Pepinho? Não, eu acho que o técnico aí vai cair, não sabemos. É aquele técnico que já caiu, mas só não sabe quando vai cair. Pedro Caixinha agora, no Botafogo. Queria saber, que gosta do português. O Luiz Castro não volta, não? Cara, mas eu acho, de verdade, o Pedro Caixinha saiu do Santos, eu acho que ele fez um péssimo trabalho, mas eu acho que ele é mais técnico que o Renato Paiva ainda. Eu acho que ele é mais técnico que o Paiva ainda. Eu tô falando de um cara que foi mal no Santos, tá? Com o Neymar. Mas eu acho que ele é mais técnico que o Paiva. Eu acho que ele é. Eu acho que a gestão de grupo do Caixinha é melhor. Por exemplo, ele não vai sair queimando o jogador publicamente, cara. Ele não vai sair. Ele fez isso e pediu desculpa na coletiva seguinte. Falou, mandei muito mal, não devia ter feito isso, peço desculpa publicamente. Aí ele foi com o Gil, né? Mas ele fez assim, não deveria, né? Então, talvez eu acho que nesse... Pelo menos assim, eu tô comparando muito por baixo, né? Eu acho que o Caixinha é mais técnico que o Paiva, mas não quer dizer muita coisa também. Pro que o Botafogo exige, né? Carilli, saia do Vascão, venha pro Botafogo. Ou o Diniz, né? Vai lá, dá a chance da vida do Diniz. Agora é a última chance dele. Pô, mas não sei se ali não dava bom, hein? Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, você torcedor brasileiro ou do Botafogo. Deixa aí nos comentários, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Até a próxima e